sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, tá certo? Nas últimas aulas, né, do segundo bimestre, nós trabalhamos o gênero HQ, né, e descobrimos que o gênero HQ é um tipo de texto, né, um texto narrativo, em que nós vamos ter esses elementos da narrativa que nós vimos, né? Vimos a descrição dos personagens, a estrutura, os recursos gráficos que nós utilizamos para a elaboração desse tipo de texto, tá? Mas hoje vamos passar para um outro tipo textual, né? Um outro tipo de texto que também vai utilizar, né? Vai se caracterizar como um texto narrativo, tá? E a partir dessa definição de texto narrativo, né? O gênero notícia, ele também vai trazer aspectos, né? Vai trazer esses elementos da narrativa, né? Vamos ter um espaço, vamos ter um tempo em que vai ser descrito, né, esses fatos, né? Vamos também ter um lugar, só que de uma outra maneira. Por quê? Porque a notícia é um tipo de texto em que vai narrar fatos, vai narrar acontecimentos reais, tá certo? Então, o gênero notícia, ele possui uma estrutura diferente, né, do texto HQ que nós vimos. Por quê? Porque a notícia, ela vai trazer fatos reais, né? Então, ela vai possuir uma estrutura de pirâmide invertida. Como assim pirâmide invertida, né? Já que essa pirâmide invertida dá a ideia de trazer o máximo de informações logo no início do texto, eu vou trazer para vocês a principal estrutura, né? A forma de estrutura da notícia, como o título. Esse título ele pode ser um título principal, tá? E também vamos ter um título secundário, tá certo? Que também poderíamos chamar de título auxiliar, tá certo? Então, logo no início vamos ter o título principal ou o título secundário. Vamos ter o lead, a ordem é essa, tá? Primeiro o título, depois o lead. E logo no final, né, logo após o lead, vamos ter o corpo da notícia, tá? É importante trazer para vocês a definição de lead, porque é logo no título e no lead que vamos ter as principais informações desse tipo de texto, tá? Por isso, nós vamos chamar de pirâmide invertida, porque o máximo de informações vai estar aqui logo no lead. Mas por quê? Porque dentro do lead, nós vamos ter algumas perguntas que vão ser respondidas dentro desse espaço, tá? E as informações que vão estar descritas obrigatoriamente seria quando aconteceu esse fato, onde, quem participou, né? Quem estava nessa situação, quando, onde, quem e como aconteceu, tudo isso que vai ser descrito, né, dentro do lead. Só que é importante falar também, né, que esse lead ele vai trazer todas essas informações de uma maneira resumida, para que assim que o leitor, né, dê uma olhada na notícia, ele consiga visualizar logo tudo que vai ser falado no corpo da notícia. Ou seja, tudo que vai estar no lead, obrigatoriamente deve estar descrito no corpo da notícia de uma forma mais detalhada, tá? Outra coisa importante que deve ser falado, né, no gênero de notícia é que esse tipo de texto, ele deve ser um texto impessoal. A impessoalidade deve estar explícita no texto. Por quê? Como esse tipo de texto vai trazer uma descrição de fatos, né, de acontecimentos reais, essas informações devem ser trazidas da forma mais clara possível, da forma mais rápida e a partir, né, da junção de informações que foram trazidas ao longo dessa informação, tá bom? Essa veracidade dos fatos, né, também faz relação com a impessoalidade, né? Quando eu sou impessoal, eu estou trazendo algo, né, que realmente aconteceu. Eu não vou estar trazendo a minha opinião, tá? Quando eu falo de impessoalidade é isso, é não colocar a minha opinião. A veracidade é trazer realmente as notícias verídicas, né? O que realmente aconteceu, sem acrescentar, né, algo que não tenha ocorrido. E esse tipo de linguagem, né? Nós vamos ter uma linguagem formal ou informal. Por quê? A notícia, ela vai estar sendo destinada a um público específico, né? Então, a partir do público que ela quer chegar, ela vai estar trazendo ou uma linguagem formal
ou uma linguagem informal, né? Dependendo do tipo de jornal ou do tipo de revista, né? Esse tipo de revista e esse tipo de jornal, ele tem um público específico, né? Vamos ter jornais e revistas que vão trazer temas mais sérios, né? Vamos trazer notícias sobre política, sobre economia, sobre saúde. E aí nós vamos ter uma linguagem mais formal, né? Uma descrição de fatos com uma linguagem mais formal, com termos mais específicos, tá? Já no caso da linguagem informal, nós podemos ter também alguns tipos de revistas, né? De revistas infanto-juvenis, que vão ser trazidas para esse tipo de público, né? Para o público adolescente. Ou também tem alguns tipos de jornais que trazem as informações de uma forma mais coloquial, né? No nosso estado nós temos um tipo de jornal que vai trazer essas informações de uma maneira informal, de uma forma mais lúdica, né? Trazendo termos de linguagens, né, específicas da nossa região, né, com gírias. Então essa informalidade, ela vai depender muito do tipo de público a qual ele quer chegar, tá certo? Bom, então a nossa aula de hoje é isso, tá? Trazer a estrutura da notícia, mostrar que essa estrutura ela vai trazer a ideia de uma pirâmide invertida, do qual o máximo de informações vai estar inserido logo no início, né? E aí nós vamos ter essas informações a partir do lead, que serão respondidas todas essas perguntas, tá? Vamos ter também um título. Esse título ele pode variar. Ele pode aparecer 2 títulos, tanto o principal quanto o secundário, né? Que vai estar auxiliando o título principal. Ou iremos ter também somente apenas um título, tá? E esse corpo da notícia ele vai trazer a descrição dos fatos, tá? Outro ponto importante de se falar sobre a notícia é sobre o tempo de vida útil desse tipo de texto, né? Sabemos que a notícia é um texto, né? Um tipo de texto que ele vai trazer informações do dia a dia. Então, assim, se algo aconteceu hoje, obrigatoriamente essa informação, essa notícia ela vai ser publicada hoje ou amanhã, mas o mais próximo possível do dia do acontecimento. Então, assim, é muito rápido, né? Não adianta você falar, né? Postar uma notícia de algo que aconteceu há uma semana atrás. Não tem fundamento, tá? A notícia vai ser trazido um texto a partir de algum fato, algum acontecimento próximo ao dia de sua publicação, tá bom? Para atividades, eu quero deixar para vocês essas páginas aqui, tá? Da 27 a 35 do livro didático. Vocês vão encontrar aqui questões relacionadas a esse tipo de texto. São questões introdutórias. Nessas questões vocês não vão produzir uma notícia, mas vão aprender a identificar essas estruturas, né? Essas partes de estruturas que eu falei para vocês na aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, realizem as atividades e até a próxima aula.